João Cláudio em casa. Você sabe que quando eu acordo eu tenho que botar isso aqui. Pra tirar a olheira? Pra tirar tudo. Porque eu durmo a custa de remédio. Aí eu acordo com a ressaca do remédio. Aí desincha os olhos. É uma superstição minha, eu acho que quando eu coloco esse negócio aqui, eu acordo melhor. Mas acho que faz sentido sua superstição, porque coisa gelada faz a cara desinchar mesmo, assim, faz ficar mais bonito. Quando você tem um evento, uma festa, alguma coisa assim, geralmente as mulheres botam uma coisa gelada assim no olho pra dar E pra aquela... quem tem sinusite, Pra tirar a olheira. Eu não sei. esse sanduíche que você fez tá uma delícia. Ah, que bom. E agora deve estar frio já, né? Sabe o que eu tava pensando? Você devia vir mais pra cá. E estando aqui, acordar sempre mais cedo e fazer o sanduíche. É que a pessoa que não quer nada. O problema é acordar cedo quando eu tô aqui, né? Porque quando eu tô aqui, eu geralmente tô de férias, tô de folga. E quando eu tô de férias, eu acordo muito tarde, porque na minha vida normal, eu acordo 5h30 todo dia. Você sabe que a impressão que eu tenho é que quem nas férias dorme muito, na vida normal também dorme. Não tô vendo. Não, é impressão sua. Todo dia, Olha o quando sanduíche eu bom, tô na pena que acabou. faculdade, eu acordo. Eu vou comer esse bolinho. Come. Todo dia, eu acordo 5h30 da manhã. Dureza. 5h30 da manhã. Só que eu nunca me acostumei, porque dizem que quando você acorda cedo todo dia, você se acostuma. Eu nunca me acostumei. Dessa vez, foi muito pouco tempo que você... Foram só 10 dias. Muito pouco mesmo. Varinha, você sabe que uma vez você esteve aqui, passou 40 e poucos dias aqui comigo. E eu fui pra João Pessoa e lá, assim que eu cheguei, eu fiz o show e resolvi voltar de carro de novo pra ficar com você. Eu lembro. E fiquei com você 7 horas. E as 7 horas foram muito mais intensas, assim, foram muito mais importantes do que os 44 dias. Eu lembro. Por quê? É porque eu acho que quando a gente tem muito tempo, a gente pensa, não, a gente tem 40 dias pra ficar junto, vai dar tempo de fazer tudo, de falar tudo. E aí quando você de repente percebe, ai meu Deus, ela vai embora daqui a 7 horas. Sei lá, acho que é a necessidade de aproveitar o tempo melhor, faz isso. Esse negócio de aproveitar o tempo é coisa de uma pessoa prática. É? Acho que é. Mas também, sei, acho que todo mundo quer aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Acho que esse conceito de que a gente está perdendo tempo é uma coisa cada vez mais... é uma coisa recente, né? E cada vez mais forte essa sensação de que o tempo é uma coisa que a gente está perdendo e que tem que aproveitar. É a única coisa assim que eu sei, por exemplo, que o Barack Obama, o Papa Francisco, o governador Wellington Dias, João Claudino, o Paulo Guimarães, o Urias Moura, que é diretor da TV Meu Norte, a única coisa que de fato eles têm, tanto quanto eu e eu tanto quanto eles, é 24 horas por dia. É verdade. Agora, como eles... Eu gosto de fazer as coisas muito no meu tempo. Esse é o problema, né? É que o seu tempo não é o tempo que é o tempo universal para todo mundo. Pois é, mas a sensação que eu tenho de que o tempo passou depressa e que eu perdi tempo mesmo. Entendi. E aí tem um poema anônimo da Idade Média de um monge sobre o tempo, que é uma coisa rica. Acho que não conheço. Você não conhece, eu vou procurar para dizer. Tá bom. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo?
Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ô vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Frei Antônio das Chagas, por volta do século XVII. Clarinha, lá na TV tem uma menina formidável, ela é... Acho que ela ganha bem, não sei. Que ela faz tudo. Ela era produtora do meu programa e de outros. Aí ela passou a ser coordenadora geral, não sei de quê. Entendi. E ela, depois do Urias é ela. Entendi. E agora ela até câmera, o homem que não tem câmera bem. Sei, deve ganhar bem, deve ganhar muito bem fazer isso tudo. Eu tô lembrando, não lembro do nome dela. Esse remédio me dá um esquecimento. E o câmera tá soprando pra mim. É Núbia o nome dela. Até que nem a Frank falou, eu acho que eu tô com aquela doença que a gente esquece as coisas. Como é o nome dessa doença mesmo? Eu podia pegar mais um pouquinho de café e colocar aqui, Eu boto. sabe? Eu boto. Eu sei que a gente tá sendo filmado, mas eu não tô nem aí. Eu quero tomar um pouquinho mais de café. Tá bom, filha. A minha memória era tão prodigiosa, era tão assim, fora de série, que fizeram uma gincana. Sabe o que é gincana? Sei. Que era para levar a pessoa que tivesse melhor memória. A equipe. Levaram você? Levaram pessoas assim que sabiam de cálculo. Me levaram. Eu tinha 19 anos. Sei. Foi lá no Museu do Piauí. Eu estava assistindo aula na sala de aula, aí foram me buscar. Não, não vou não. Aí foram de novo, não, não vou. Aí foi o padre do diocesano, que era o diretor. Meu Deus. Padre Ângelo Imperiale, foi lá pedir. Eu assim me senti que a gente não tinha acesso àqueles padres. Sei. De repente o padre Ângelo bateu na porta do corpo para pedir para eu ir. Eu estava fazendo um cursinho no Andrés, ela lá na Praça Rio Branco. Ele saiu do diocesano e, humildemente, eu botei minha banca, sabe? Aquele chá. Eu falei, não, aí até que fui. Cheguei lá, o negócio não era para imitar ninguém, nem nada, era para uma boa memória. Então eles pegaram o livro do Érico Veríssimo, chamado Olhai os Lírios do Campo, e dizia Paz Natal. Aí eu, Dr. Seixas era um médico muito humanista e Nossa, tal. por página? A Olívia, que era uma médica, que ambiciosa, que queria ficar rica e tal. E eu fui dizendo, eu sabia todos os trechos assim, decorados do livro, de tanto eu ter lido o livro. Aqueles martelos dos repentistas, tudo. Hoje eu não sei não lembro de nada. Aí tem coisas que passaram entre nós, porque a nossa vida é muito intercalada por ausências. Eu falo assim, meu Deus, é impossível que minha filha goste de mim, porque ela não me conhece, ela não conviveu. Você acha que eu não te conheço? Não sei. Eu acho que eu te conheço tão bem. Ela não conviveu comigo, como é que ela sabe? Aí de repente você escreve o livro, eu vou ver no livro as coisas que eu não me lembrava. Por exemplo, esse aqui foi exatamente assim que passou. Como chama? Até segunda ordem. Procurei o nome. Quando eu era criança, morava numa rua chamada Coronel Afonso Romano. Uma vilazinha simpática, onde passei os anos mais felizes da minha vida, brincando na rua, ralando os joelhos, vivendo de verdade. Minha vizinha de frente era Bibi. Era grande companheira de aventuras. Em sua companhia divertida, eu vendia miçangas na calçada, abria cancela para ganhar alguns trocados, tentava invadir uma clínica vizinha, entre outras brincadeiras levadas. Meu pai sempre morou longe de mim, mas gostava de fazer surpresas e chegar sem avisar. Numa dessas surpresas, ele me encontrou em plena travessia, secando os pneus dos carros com a Bibi e nos deu uma bronca daquelas. Eu, que não era uma criança dada a traquinagens,
Voltei para casa carregada de culpa e disposta a não brincar na rua tão cedo. Meus pais nunca precisaram me dar broncas severas porque sempre fui bem comportada e boa filha. E já estava quase me desmanchando em lágrimas de remorso. Mal subi as escadas do meu sobrado e o telefone tocou. Era meu pai. Já estava quase no avião de volta e contrariou as ordens, me mandando secar mais pneus, tocar campainhas e viver como uma criança. A verdade é que eu não entendi nada, pelo menos não naquele momento. Mas eu fui correndo contar a Bibi que tínhamos permissão para sermos o que éramos, crianças. Uma sensação de liberdade que nunca se repetiu, mas que de certa forma me acompanha para sempre. Ah, eu posso, eu devo secar pneus. É verdade, essa história foi assim mesmo. Eu vi nesse livro que eu apareço muito aqui. Aparece. Tem uma bem curtinha. Meu pai diz que estou como uma flor que murchou. Fica preocupado com a minha melancolia, procura uma razão para o meu estado sem graça, que às vezes é de graça. Engraçado. Eu sempre achei as flores murchas muito mais perfumadas. Verdade, isso foi aqui. Quando eu fiquei aqui 6 meses, que eu passei pro segundo semestre da faculdade, fiquei aqui 6 meses. Tem várias coisas aí no livro, fruto desse tempo de convivência aqui. Carinha, tem gente que diz que escreve para ser lida. Uhum. Tem outros que dizem assim, eu escrevo para... Em uma época eu disse isso. Eu escrevi um livro de crônicas de humor, que não era bem de humor, este humor que eu insisto, uma espécie de humor filosófico, que aqui e acolá eu tenho que apelar para o pessoal gostar. Sim. Foi uma época difícil, assim, muito difícil lá no Rio. Eu escrevi as crônicas e, na verdade, elas eram de humor, mas elas eram muito secas, muito duras, muito tristes. Sim. Não sei se dá para entender isso. A gente fazia humor da própria desgraça. Sim. E aí o título provisório era Crônicas para Adiar Meu Suicídio. Nossa. E o Chicanismo me disse, não, você deve mudar esse É muito dramático mesmo. você deve acho que mudar tinha esse razão. nome. Primeira coisa, o Chico Anísio olhou as crônicas, era assim, cada crônica minha tinha 8 laudas. Sim. Você faz a sua crônica em um terço de lauda, às vezes. Está dito tudo. Esse da meu pai, esse poder de síntese que eu admiro. Né? Então, o Chico pegava assim nas páginas e disse assim para mim, isso era 1996, você tinha 3 anos. Era pequenininho. Aí ele falou, olha, em primeiro lugar, o humor é síntese. Texto de humor tem que ser curto. Não é só o texto de humor, mas principalmente o texto de humor tem que ser curto. A não ser nos Estados Unidos, porque lá eles pagam por lauda. Depois você vai trocar esse título. E aí eu fiquei sem saber o que faria e então contei a história de minha tia. Minha tia, irmã do meu pai, muito pequenininha. Ela era tão pequena, que para ela eu era um homão. Sei. Ela me viu e disse, meu Deus, virou este homão. Não, E ela era muito engraçada, porque ela dava as opiniões dela sobre tudo, falava, tia Dora, o que a senhora acha da inflação? Era assim. Aí ela disse, bom, eu não tenho o que dizer dela, porque eu nunca soube que ela dissesse nada de mim. Eu só não me dou bem com a Marinalva. Muito bom. Era uma nora dela aqui. Agora o resto, todo mundo eu me dou bem. Aí eu perguntava outra Muito coisa. boa. Eu sei que teve um tempo que precisava o Partido Comunista Comunista do Brasil, para poder ter a sigla reconhecida, tinha que ter tantos filiados. Então, em Piripiri, nós filiamos uma porção de gente. E filiamos ela também. Ela era do diretório. Inclusive, né? Então, ela disse para mim, meu filho, me diga uma coisa, o que é isso mesmo que eu estou sendo alistado aí? Porque eu soube que tem uma pessoa de Teresina, rua acima, rua abaixo, botando a gente na lei do comunismo. Então, a tia Dora, eu cheguei na casa dela e tinha
os pés de goiaba estavam carregados de goiaba, os tachos cheios de goiaba, o chão cheio de goiaba, já está fazendo doce de goiaba, lá dentro tinha assim umas compotas já com doce feito, dentro da geladeira tinha goiaba de todo jeito, eram uns 2, 3 pés de goiaba carregados no chão, embaixo, goiaba para todo gosto. E então eu fiquei muito admirado, ela disse, olha meu filho, este ano aqui em casa foi uma hemorragia de goiaba. Ela sabia que a hemorragia é uma coisa que não estancava, que era um... Sim. E então eu contei a história pro Chico. Chico, esse é o título. Hemorragia de Goiaba. E ficou sendo o título do livreto de crônicas que, na verdade, eu continuei mantendo para mim o subtítulo Crônicas para Adiar Meu Suicídio. A Raquel de Queiroz detestava escrever, disse que escrevia porque precisava viver. O Salgado Maranhão já me diz outra coisa, que eu não me lembro bem o que o Salgado disse, mas é como se fosse uma extensão dos sentidos. Todos nós que escrevemos, muita gente diz, eu escrevo para mim. Sim, eu escrevo por mim, para me salvar. Porque se eu não escrever, eu enlouqueço. E agora eu digo, para você, você escreve por quê? Para quê? Como? Primeiro porque é um impulso tão natural quanto beber água, quanto ir ao banheiro, quanto tomar banho. Sempre foi assim. Com a mesma naturalidade que eu almoço, eu escrevo. E tem muitos escritores que falam isso, que escrever dói, que é ruim. Eu tenho um prazer imenso, assim. Tem um pouco de dor em alguns casos, mas é uma dor que... O final é sempre de... Quando eu consigo escrever algo, que eu consigo ser sintética e que eu me orgulho, eu tenho, assim, uma sensação de prazer e de alívio que eu não sei nem, assim, descrever. É como um dia quente que você bota o pezinho numa piscina gelada e sente aquele... Sabe, aquela... Mas eu ainda não sei por que eu escrevo e nem tô com pressa de descobrir também. Acho que no meu caminho, na minha busca, a busca pelo sentido já faz sentido. Então, se eu achar algum motivo no meio do caminho, e se não, também tudo bem. Mas você tem época que você não tem vontade de escrever nada, assim? Tem. E isso você não força a natureza, a disciplina, mesmo não tendo tempo que escrever? Esse negócio de ter que escrever todo dia, nem que seja para sexta, não tem isso? Eu tento, mas quando eu tô nesse período de seca absoluta, que eu não tenho vontade, nem sai nada naturalmente, eu até forço, porque eu acho que eu tenho que forçar mesmo, porque se é isso que eu quero fazer profissionalmente da minha vida, eu tenho que agir como profissional e fazer isso sempre. Mas quando eu forço, eu acho que não sai bom, ou não sai tão bom, mas eu tento. Eu tento forçar, mas quando eu tô nesse período de seca, eu uso esse tempo para ler, para estudar, para ver filme, para botar para dentro, para fazer cursos, para ler estudando técnicas diferentes e coisas assim. Eu tento estudar nesse período que eu não consigo escrever, porque logo depois... Assim que eu começo a ler, muito vem também. Você tem preguiça de ler, não? Tem. Eu também. Eu tenho. Todo mundo pensa que eu sou um grande leitor, sabe? Porque eu tenho muitos livros. Os meus livros são para as pessoas verem, para elas acharem que eu sou um grande leitor, para eu cheirar, para eu olhar, para eu abraçá-los. Eu gosto de cheirar, gosto de pegar, gosto de mostrar aos outros, gosto de ver livros assim em fila. Mas os livros me salvam do suicídio. Porque você entra na biblioteca, abre uma página, assim, tem uma frase que aquilo salvou sua vida. Não é para um dia, você pega lá, eles estão lá te esperando. Eles entram por osmose. Você vê que alguém que trabalha com livro, às vezes é um livreiro,
vende livros, às vezes é um encadernador que faz aquelas capas duras, às vezes é só uma pessoa que distribui, ele já tem assim uma cara diferente, ele herdou uma atmosfera. Você trabalhou em livraria, filha? Sim, trabalhei. A coisa que eu tenho mais orgulho não é do que você, nem do que você escreve, é claro que eu gosto, acho bom. Mostra o Cinéa Santos e ele gosta. Quer dizer, quando o Cinéa Santos isso que eu ia gosta... falar, é muita honra, né? Quando eu acho que o Cinéa Santos gosta é porque é bom. Mas acho também que é das artes a mais difícil e você não se conforma com elogio, não. Né? Se deita, espera. Não, eu fico feliz, é claro, né? Eu não escrevo para os outros acharem ruim. Eu não faço nada querendo que as pessoas não gostem. Mas acho que não fico... Não me acomodo, não. Será que não? Eu espero que não. Eu tento não me acomodar. Como é que é? Você se autocritica? Eu sou super crítica. Com tudo e com todos, mas comigo especialmente. Você se compara? E desde que eu comecei a faculdade, que comecei a estudar mais, né, assim, mais profundamente, eu tenho uma dificuldade imensa de concluir uma história, um romance. Porque eu fico o tempo inteiro, assim, me comparando e me julgando e pensando, será que isso seria digno de ser estudado? E se não for, eu não me conformo. Eu fico comparando e pensando, não, mas isso não tá como eu gosto de ler. Tipo, eu tento escrever coisas que eu ia gostar de ler. Isso eu fico sempre assim. Então, eu tenho muita dificuldade desde que eu tô na faculdade, de terminar um romance como A Casa de Isabel. Assim, eu acho que se eu tivesse feito ele estando na faculdade, eu não ia ter conseguido terminar. Você, por exemplo, assim. O Érico Veríssimo, a primeira parte da obra dele, não que ele renegue a primeira parte, mas ele considera menor e tem até vergonha do que aquela grande gaúcha que foi casada com Hélio Pellegrini, que tem uma página na Veja, não sei se ainda tem, Lia Luft. Lia Luft. Ela tem um livro dela que é sucesso, que foi a época que ela se separou, que o marido morreu, não me lembro, em que ela se expôs demais à vida pessoal. E o livro virou um best-seller. Já vi uma entrevista que ela disse que se pudesse recolher aquilo de todas as livrarias, no entanto ela não pode, que aquilo é o que dá dinheiro para ela. Eu só tenho um livro que tem coisa da minha vida pessoal, que é um livro que eu agora consegui sustar, não quero mais, que é O Lado Fatal, que são os poemas que eu escrevi quando ele morreu. E que é o único livro que eu me arrependo de ter publicado, porque eu acho que foi uma exposição muito... Mas eu estava muito louca naquela época, então... E depois, todo ano, eu dizia para o meu editor, vamos parar com esse livro, mas ele vende loucamente. Mas agora eu decidi, eu acho que houve o tempo, chega. Você acha que é uma exposição muito grande? Muito. É um livro que eu não teria mais publicado se eu tivesse menos, enfim, atrapalhada naquela época. E a Xuxa tem um filme pornô, que ela, ou meio pornô, que até menos pornô do que vários programas que ela possa ter feito, mas que ela tem vontade de... Então tem coisas, se o Calbi Peixoto tem coisa que ele disse que não cantaria, você não renega Casa de Isabel? Não. E as maluquices do papai? Não, também não. Até hoje eu gosto, assim. Eu tenho um certo respeito por todas as fases. Eu leio hoje coisas que eu escrevi. Até nesse livro eu falo, não tá tão bom, eu hoje faria melhor. Mas com 16 anos, com 15, com 8, eu fiz o melhor que eu pude dentro daquele momento. A primeira pessoa que eu mandei a Casa de Isabel foi para o Cinéas. Então o Cinéas, por causa da franqueza dele. Sim. E o Cinéas disse que ficou com muito medo, porque ele disse, como eu sou muito amigo dele, ele teria que dizer que o livro era ruim. Se fosse, né? Então ele me disse, João, olha, vou dizer uma coisa, eu fiquei com medo. A menina tem talento. O principal personagem não aparece. A Cecília domina a cena sem aparecer, a narrativa é bem costurada e tal, tem uma densidade psicológica, a linguagem é muito boa. Não é uma obra-prima, porém, não é uma obra-prima, quer dizer, maravilhoso que não seja, porque você vê, o Fernando Sabino escreveu O Encontro Marcado, é o primeiro livro, é uma obra-prima. Então, se no primeiro livro é uma obra-prima,
o que vem depois, né? Tem que ser melhor, superar. O João Baldo Ribeiro escreveu o Sargento Getúlio, que é... Eu quero saber de você, eu tenho... Essa nossa conversa, que nem parece de pai e filho, né? De pai e filha. E nem, mas é. Mas é, Não há como. a gente Mas eu conversa. tenho uma curiosidade de saber o seguinte: você persegue muito mais a linguagem, a correção da sintaxe, Uhum, preocupa-se com o estilo, uhum. ou com o conteúdo, ou com a história, ou como contar a história, ou se aquele te agrada, ou se tem uma preocupação comercial, nem que seja lá no fundo das preocupações. Eu me preocupo com tudo, mas especialmente eu me preocupo com ter uma identidade. Assim, não é fazer sempre igual. Eu gosto de Ter uma fazer identidade, estilos você diz, é diferentes. ter uma... Uma que você ter uma olha e unidade. reconhece? Isso. Mas é estilo isso? Acho que sim, acho que a gente pode chamar de estilo. Como a música do Jorge Ben, você vê uma e sabe que aquilo é Jorge Ben. Isso. Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear. Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear. Uma identidade como a Clarice Lispector tem, em que você lê até coisas que não são dela, mas que atribuem porque tem mais ou menos o mesmo perfil. Ter uma identidade, eu acho que é isso. E eu tento ter um domínio da sintaxe bom, porque eu acho que faz muita diferença ler um texto com ritmo, que tem um ritmo gostoso de ler. Eu acho que isso faz muita diferença na hora de ler um texto. E o conteúdo sempre, claro, mas eu acho que num livro, num romance, o mais importante não é nem a história que está sendo contada, é como você vai contando essa história. Eu acho que a narrativa de acontecimento é uma desculpa para fazer uma reflexão sobre o ser humano, sobre o comportamento, sobre essas coisas. Eu acho que a história em si você pode contar a história mais boba, mas como você vai pôr aquilo, eu acho que... Já leu isso faz Virginia diferença. Woolf? Alguma coisa, li Você sabe Orlando. alguma coisa dela? Muito pouco. Você sabe do Orlando o que é? Sei, é um homem que é uma mulher ao mesmo tempo, né? Ele é um híbrido. É. Você sabe que toda essa revolução sexual que nós estamos vivendo agora, nos anos 2000 e tal, que chega a ser escandalosa e que... Bom, que ela desconcerta todas as estruturas morais e que estereotipa um padrão imoral que um dia já foi padrão aceito, porque a moral, ela não é dogma. A moral é um pêndulo que ela vai aqui, ó, e volta. Vai e volta. Na época de Santo Agostinho, século IV, os homens se beijavam na rua. Na Grécia. Isso era impossível na época vitoriana, vez Oscar Wilde foi perseguido judicialmente por ser homossexual e também por suas ideias. Então esse grupo de Bloomsbury, que eles chamam na época, pintores, escritores, o próprio Leonardo Wolff e ela, faziam um grupo de intelectuais que afrontavam a moral vitoriana, que essa moral é da rainha Vitória. Né? E ela era densa, difícil de ser entendida e tal, e esse se matou. Sim, eu sei, de uma maneira muito Orlando, eu acho que Orlando é ela. Porque você olha para ela, você vê assim uma Virginia Woolf que anatomicamente dá pouco para saber se aquilo é um homem ou uma mulher, psicologicamente, e é de ser um negócio sobre escrever que virou regra, pelo menos para mim. E você acabou de falar um pouco sobre isso. Ela diz: escrever é ritmo. É, com certeza. Também acho. Vamos lá na Concordo. biblioteca? Vamos.